Como Osvaldo Aranha morreu? Osvaldo Aranha foi um político, diplomata e advogado brasileiro, que teve uma atuação marcante na história do Brasil e do mundo. Ele é uma das figuras mais importantes da diplomacia brasileira do século XX, e ganhou destaque internacional pela sua atuação como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947, que aprovou a Resolução 181. Também conhecida como Plano de Partilha da Palestina, que estabeleceu a criação do Estado de Israel em 1947. Osvaldo Euclides de Souza Aranha nasceu em 15 de fevereiro de 1894, na cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Filho de Luísa de Freitas Vale Aranha, e do coronel da Guarda Nacional e fazendeiro Euclides Egídio de Souza Aranha. Ele era de uma família típica do interior gaúcho. Sua infância foi marcada pelo contato com a natureza e a cultura gaúcha. Ele aprendeu a andar a cavalo, a tocar violão e a apreciar a literatura regionalista. Ainda adolescente, ele foi estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro, e pouco tempo depois ingressou na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, onde se formou em 1916, com 22 anos de idade. Após sua formatura ele voltou para Alegrete, onde iniciou sua carreira como advogado, atuando na região sudoeste do Rio Grande do Sul. Ele monta seu escritório na cidade de Uruguaiana, e logo em seguida se casa com Delminda Bem-vinda Godoy, com quem teria 4 filhos. Seu início como advogado foi muito importante para a carreira política de Osvaldo Aranha. Será nessa fase de sua vida que ele começa a criar laços mais estreitos com Getúlio Vargas, que também trabalhava como advogado na mesma região que ele. Vargas muitas vezes consultava o jovem advogado para saber sua opinião a respeito de certos processos. Em 1923, já filiado ao Partido Republicano Rio-Grandense, Aranha vai participar da Guerra Civil Gaúcha, apoiando o governo de Borges de Medeiros contra os rebeldes, que se opunham à sua 5ª reeleição consecutiva. Ele vai comandar pessoalmente uma força armada irregular composta por civis durante o conflito. Em 1925, ele foi nomeado prefeito de Alegrete pelo próprio Borges de Medeiros. Como prefeito ele já demonstrava suas habilidades diplomáticas, ao conseguir unir novamente uma cidade que ficou dividida entre chimangos e maragatos, durante o conflito de 1923. Em 1928, ele foi eleito deputado federal pelo Partido Republicano, mas renunciou ao mandato no ano seguinte, para assumir a Secretaria de Negócios Interiores do Rio Grande do Sul, no governo de Getúlio Vargas. Osvaldo Aranha foi um dos articuladores da Aliança Liberal, uma coligação que lançou a candidatura de Vargas à presidência da República em 1930, com o apoio dos grupos dirigentes do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Após a derrota de Vargas nas eleições, Osvaldo Aranha defendeu a realização de uma insurreição armada para depor o presidente Washington Luiz e impedir a posse de Júlio Prestes, o candidato eleito. Em outubro de 1930, a Revolução estourou no país com o apoio dos tenentes do Exército. Osvaldo Aranha participou das operações militares em Porto Alegre e foi um dos líderes civis do movimento. O sucesso da Revolução levou à deposição de Washington Luiz por um golpe militar no Rio de Janeiro, que entregou o poder a Getúlio Vargas. Osvaldo Aranha foi então nomeado ministro da Justiça do governo provisório de Vargas. Ele atuou na mediação das disputas estaduais e na repressão aos levantes contra-revolucionários, como a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo. Logo depois, ele foi transferido para o Ministério da Fazenda, onde implementou medidas para enfrentar a crise econômica provocada pela queda dos preços do café no mercado internacional. Entre as medidas adotadas por Osvaldo Aranha no Ministério da Fazenda, destacam-se a suspensão do pagamento da dívida externa, a desvalorização da moeda nacional, a criação do Conselho Nacional do Café, o incentivo à diversificação da produção agrícola e industrial, e a negociação de novos empréstimos com os Estados Unidos. Em 1934, Osvaldo Aranha deixou o Ministério da Fazenda, e nesse mesmo ano ele aceitou o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, onde permaneceu até 1938. Nesse período, ele estreitou os laços entre os dois países e defendeu uma posição contrária ao nazifascismo na Europa.
Devido a divergências ideológicas relacionadas aos caminhos que a criação do Estado Novo estava tomando, Osvaldo Aranha entrega o cargo de embaixador e retorna ao Brasil. Porém, acaba sendo convencido por Vargas a ocupar o cargo no Ministério das Relações Exteriores. Sua gestão no cargo foi marcada pela definição da posição do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aranha era favorável a uma aproximação com os Estados Unidos e a uma participação do Brasil ao lado dos aliados, contra o eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão. Para isso, ele enfrentou a resistência de setores nacionalistas e pró-fascistas, que defendiam a neutralidade ou mesmo a aliança com o eixo. Ele conseguiu convencer Vargas a romper as relações diplomáticas com o eixo, em janeiro de 1942, após o ataque japonês a Pearl Harbor, e a um suposto ataque de submarinos nazistas a navios mercantes brasileiros. Em agosto deste ano o Brasil declarou guerra à Alemanha e à Itália. Ele também negociou com os Estados Unidos a instalação de bases militares no Nordeste brasileiro e o envio de tropas brasileiras para combater na Europa, formando a Força Expedicionária Brasileira. Após a guerra, Osvaldo Aranha vai ter seu nome lembrado na história mundial, pela sua atuação como presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947. Como presidente, ele teve que conduzir os debates sobre temas complexos e delicados, como a questão da Palestina, a independência da Índia e do Paquistão, a descolonização da África e da Ásia e a admissão de novos membros na organização. A sua atuação mais notável foi na sessão que aprovou a Resolução 181, que propunha a partilha da Palestina em 2 estados, um judeu e um árabe. Osvaldo Aranha foi um dos principais defensores da solução de 2 estados, e usou sua habilidade diplomática para convencer as delegações indecisas ou contrárias. Ele também adiou a votação por um dia para dar mais tempo para as negociações. Graças ao seu esforço, a resolução foi aprovada por 33 votos a favor, 13 contra e 10 abstenções. Essa decisão abriu caminho para a criação do Estado de Israel em 1948. Por seus esforços na situação palestina, ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz de 1948. Em 1953, ele voltou ao Ministério da Fazenda, a convite de Vargas, que havia sido reeleito presidente. Aranha enfrentou uma nova crise econômica, marcada pela inflação, pelo endividamento e pela pressão dos nacionalistas, que exigiam a exploração do petróleo pelo Estado. Aranha tentou equilibrar as contas públicas, reduzir os gastos públicos e atrair investimentos estrangeiros, mas encontrou forte oposição no Congresso e nos sindicatos. Com a morte trágica do amigo Vargas, Osvaldo Aranha se retira do governo e passa a dar atenção aos seus negócios pessoais e à advocacia. No governo Juscelino Kubitschek, retorna à ONU, à frente da delegação brasileira, para fechar com êxito sua carreira política. Nos seus últimos anos de vida, Osvaldo Aranha vinha apresentando vários problemas de saúde, principalmente cardíacos, que o debilitaram significativamente. Devido à sua saúde, ele ficou cada vez mais distante de cargos políticos. Na noite do dia 27 de janeiro de 1960, Osvaldo Aranha faleceu em sua residência, na Rua Cosme Velho número 415, no Rio de Janeiro, vítima de ataque cardíaco. Ele tinha 65 anos e sofria de hipertensão arterial. A notícia de sua morte causou grande comoção no Brasil e no exterior. O presidente Juscelino Kubitschek declarou luto oficial de 3 dias. Seu corpo foi sepultado no cemitério São João Batista, após uma cerimônia religiosa na Igreja da Candelária. Osvaldo Aranha foi um político, diplomata e advogado que marcou sua época com sua visão estratégica, sua habilidade negociadora e sua defesa dos interesses nacionais. Ele contribuiu para definir o papel do Brasil no cenário internacional e para promover a paz e a cooperação entre os povos. E foi assim que Osvaldo Aranha morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.